Sabe aquelas lesões, feridinhas, cortes, secreções no seu genital, não no seu amigo, claro, né? Mas assim, todo mundo já teve esse medo, conheceu alguém ou já teve até essa própria experiência, não é verdade? Então, elas podem ser causadas por doenças sexualmente transmissíveis, tá? E esse é o assunto que nós iremos debater hoje, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Nós iremos ver, contrastar, né, a parte do homem, mas também a parte da mulher. E para isso nós temos aqui como convidada ninguém menos que a doutora Veridiana Salute. Ela é ginecologista e obstetrista, título de especialista pela Sociedade Brasileira, especialização em reprodução, consultório vasto, aí atendendo muita gente aí com problemas desse tipo e veio trazer a experiência dela aqui para a gente no dia de hoje, né? Olá, doutora, Tudo tudo bem, Helena? bem? Boa tarde, Boa obrigada. tarde. Bom, doutora, a primeira coisa que eu queria saber é qual que é a doença sexualmente transmissível mais frequente no seu consultório? Atualmente, o HPV é a clamídia. HPV e clamídia, são os dois? É pau a pau ali? HPV tem maior frequência. HPV campeão. Sim, Então eu vou fazer o meu paralelo aqui então, né? sim. Aqui também. É, É. Quando você fala HPV, porque na mulher nós temos a questão das lesões de colo de útero, né? Que aí é o câncer ou lesões pré-malignas e tal. Mas o HPV ele causa as famosas verrugas genitais, né? Então, quais são as lesões mais comuns? É o tumor do colo do útero ou são as verrugas? o HPV ele é causado por subtipos, né, de alto grau e baixo grau. Então, se a mulher tem contato com algum subtipo de alto grau, ela vai ter o risco de desenvolver o câncer do colo do útero. Se ela tem um contato com os de baixo grau, ela vai desenvolver as verrugas. Ter um ou outro é o acaso. Eu entendi. Mas agora, assim, pensando em DST, né? Então a mulher chegou lá com alguma queixa, né? Relacionada ao HPV. O mais comum seriam as verrugas ou lesões do colo do útero? Normalmente ela vem com a queixa da verruga, né? Porque o achado do câncer do colo do útero a gente vai fazer através de exame específico, né? Então nunca ela vai chegar com alguma queixa relacionada a isso. A gente vai descobrir através de exames específicos. E essas verrugas, elas são frequentes? São as mais frequentes? Legal. Já vou aproveitar esse gancho das verrugas e eu queria saber, a gente sabe que tem vários métodos, né, para tratar essas verrugas, para removê-las, né? O tratamento é a remoção, correto? E qual é o método de escolha seu para remover essas verrugas? Depende. Se elas são únicas, né, tem pouca quantidade no local, a gente pode fazer no consultório mesmo com um ácido que a gente cauteriza, a paciente volta semanalmente. Para algumas Ácido pacientes. tricloracético. Isso, esse mesmo, o ATA, a 70%. Para aquelas mulheres que têm poder financeiro, a gente pode prescrever o Imiquimod, que é um imunossupressor, é um gelzinho, uma pomadinha que ela mesma aplica sob a lesão 3 vezes na semana até o desaparecimento total das lesões. E em algumas mulheres em que as lesões são múltiplas, confluentes, né, que faz aquela famosa couve-flor, a gente tem que levar essa paciente para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia para poder fazer essa remoção. E a remoção é cirúrgica ou é só cauterização? Pode fazer a remoção com bisturi, né, elétrico ou só cauterizando, depende de como o aspecto da lesão for apresentada. Legal. Então, assim, uma pessoa que poderia pagar por qualquer tratamento, a primeira escolha para a senhora seria o Imiquimod? O Imiquimod é uma excelente escolha. E a resposta que você tem das suas pacientes com uso é muito boa? Excelente. Legal. Quantas semanas de tratamento? Até, em bula, até 21 semanas, né? Mas a gente vê na prática clínica que em 4, 5 semanas já se resolve. Um mês de tratamento? Um mês. Legal. Eu aqui na parte masculina eu tenho uma outra experiência, sabia? Eu gosto muito, sou fã, divulgo, né, aliás, a crioterapia. Gosto muito. A crioterapia a gente aplica na lesão o criogênio, né, que é uma substância congela, ela vai evoluir com necrose e vai cair, cai depois de uns 5 dias a lesão. Eu uso o Imiquimod nos homens como associação à crioterapia em homens que têm muitas lesões ou que têm recidivas.
mas é bom essa troca de experiência, a gente saber. Quando são lesões grandes, aí eu faço cauterização, né? Muitas lesões, tal, porque aí a aplicação do acrio em muitas lesões acaba sendo um pouco mais trabalhoso, gasta muito material e tal. Aí eu vou para cauterização e resolve, né? Interessante. Já teve alguma experiência com crioterapia? Não. Ó, recomendo, viu? Experimenta, você não vai querer voltar para outra Tá depois, bom. né? Bom, e aí tu falou de clamídia, né? A clamídia, as uretrites nos homens, elas têm um quadro clínico muito exuberante, né? Então o homem vem aqui no consultório, tá saindo pus pela uretra, tô mijando, como é que eles falam? Gilete, tá ardendo, né? Então, super horrível. Quando é aquela da gonorreia, pus, e quando é da clamídia sai transparente, mas geralmente tem sintomas. Mas eu queria saber nas mulheres, essas bactérias que causam essa gonorreia, uretrite, elas causam sintomas? A mulher pode ter algum sintoma inespecífico, como dor para fazer xixi, né, que é a disúria. Ela pode ter algum corrimento vaginal inespecífico, pode ter uma dor pélvica, então ela acha que é uma cólica e não se liga. Na clamídia, ela pode ter sangramento fora do período menstrual ou pós-relação, e isso é um sinal de alerta para a clamídia. Então não tem aquele sintoma bem específico que faz a paciente achar que está com alguma IST. Então, às vezes, passa desapercebido. E isso é o grande problema, né? Que perpetua a cascata de transmissão, né? Aí vai o bonitão lá, né, doutora Veri? Acha aquela gata, E né? aí, Não tem nada, entra dentro, joga descalço, né? Como o pessoal fala, né? os assintomáticos são os mais perigosos, né? Aí pegou, né? Não tem jeito. Pegou, Com aí o homem vai ter certeza. sintoma, aí a mulher vai descobrir, né? Isso. O namorado, o parceiro, olha, transei contigo e deu ruim. Você tá com problema aí, né? E Aí aí ela, ela vai no consultório, mostra, conta essa história e a gente faz o exame específico e acaba descobrindo que estava com exatamente. uma clamídia, E aí o resumo dessa história toda é usa a camisinha, né? que é muito mais fácil. Não vai ter jeito. É isso aí. Bom, agora voltando um pouquinho sobre o HPV, eu queria saber, na sua prática, você costuma usar a captura híbrida de rotina em pessoas assintomáticas? É, o grande problema, né? A gente hoje em dia tem feito a genotipagem, né, para alto risco e baixo risco, é que alguns planos de saúde não cobrem esse tipo de exame. Para aqueles que cobrem, eu peço sim de rotina esse exame, porque é importante a gente saber se a paciente tem o vírus do HPV. Não necessariamente a paciente que tem o vírus, ela vai ter ou câncer de colo de útero ou ter as verrugas. O HPV a gente sabe que é uma doença autolimitada, que se a paciente tem boa saúde, boa alimentação, dorme bem, não bebe muito, não tem múltiplos parceiros, não é tabagista, o vírus pode por si só sair do organismo dela. Mas a importância de saber é até para indicar uma vacinação, se ela não foi feita, né? Porque a gente sabe hoje em dia que as vacinas do HPV produzem anticorpos e a gente pode até colocar esse vírus para fora do corpo da mulher. Legal. E até tem um número interessante, intrigante, né, sobre essa infecção do HPV, porque a infecção pelo vírus ela é disseminada, né? Então, na população, ela. Quase 80% tem contato. Exatamente, mas apenas 5% das pessoas irão adoecer, né? E dentro desse raciocínio que eu perguntei, né, se faria o exame em pessoas sem lesões, sem sintomas ou não. Mas pensando que na mulher tem uma doença muito grave e fatal, que é o câncer do colo do útero, né? Isso se faz interessante. Mas no homem a gente já não tem essa preocupação, uma vez que as lesões nos homens são sempre externas, então o diagnóstico acaba sendo rápido, né? E também você saber num exame de captura híbrida que veio positivo, não vai agregar, eu não vou ter nenhuma conduta com essa pessoa, não vai mudar em nada o que eu tenho a oferecer, né? Então a pessoa só vai ficar, olha, fica de olho. Exato, ela vai ficar ansiosa porque viu que o exame veio positivo,
a parceira sexual dele não vai querer mais transar com ele porque o exame dele deu positivo. Isso vira um tabu. Quando você tem que mostrar para esse paciente, homem ou mulher, que ela pode ter tido, ou ele, contato com esse vírus há anos atrás, e ele está latente, está dormindo no organismo, e a gente descobriu um achado de exame, mas a importância é justamente isso, né? No rastreio do câncer do colo do útero. Perfeito. E tu sabe que também é muito comum isso, né? Um casal, a mulher fez o diagnóstico de alguma lesão e aí o ginecologista manda teu marido ir no urologista, né? Aí vem o marido aqui, ele chega aqui, né? Aí a gente orienta, né? Examina. O principal fato aí, a lição é exame físico. Sim. Procurar lesão. Tem lesão, aí opa, tratamento. Não tem lesão? Calma, meu amigo, não é isso. A maioria não tem nada, é assim mesmo e tal, e segue o jogo, né? Isso mesmo. E se for casado, não precisa nem usar camisinha por causa disso, tal, porque vocês já trocam esse vírus, não tem problema. É isso mesmo. Não é isso? Maravilha. E doutora Veridiana, no caso dessas infecções, seja pela gonorreia ou pela clamídia, né? Qual seria o antibiótico de escolha para as mulheres que você costuma usar? A gente tem como escolha a azitromicina pela facilidade da posologia, né? Toma do jeito que toma, né? São 2 comprimidos dose única. No caso da clamídia. Isso. E também pode usar a doxiciclina por um período mais longo, né? No caso da gonorreia, pode usar ciprofloxacina associado com a azitromicina ou uma cefalosporina de terceira, que seria o Rocefin, né? Legal. Então, É interessante sempre que você instituir um antibiótico em dose única, né? Porque faz... Adesão. Isso, adesão é a palavra, né? Então há uma adesão e você já corta ali a cadeia de transmissão rapidamente, né? Então isso aí eu gosto também. Eu uso ceftriaxona e azitromicina, né? Parecido, né? Doutora, outra doença que vem aparecendo cada vez mais aqui no consultório é a sífilis. Você tem essa mesma percepção? A sífilis, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis aqui no Brasil. Os números são alarmantes, 80 para cada 100 mil habitantes, é um número assustador. Isso é o último dado do DataSUS. Eu não pego tanta sífilis no consultório, mas no ambulatório do SUS tem muito caso de sífilis. E o grande problema da sífilis é que ela fica um período sem sintomas, né? E aí a cascata de transmissão é alarmante. O contágio e a infecção é muito alta, então a gente acaba tendo ainda na mulher uma preocupação muito maior por conta da sífilis na gestação, da sífilis congênita. Então, se você pega a tabela do DataSUS, quem tiver curiosidade, são dados abertos, você vê que a curva é sempre ascendente, desde do ano de 2000. Então, é assustador mesmo, e tudo por conta da falta da camisinha. Exatamente. E a maior parte das pessoas, das mulheres que você faz o diagnóstico, é devido à presença da lesão ou porque foi fazer exame de sangue? Porque foi fazer exame de sangue, é pelo rastreio mesmo. Ou ela foi numa consulta de rotina e a gente pede as sorologias, ou ela tá grávida e no pré-natal a gente colhe também e acaba pegando a sífilis positiva em assintomático, né? Que é o perigo, né? Porque se ela tem a lesão, ela vai e procura ajuda. Se ela não tem lesão, ela não procura ajuda e ela vai disseminando a doença. E olha só, doutora, e aqui no meu consultório, 100% do diagnóstico é pela lesão. Sabe por quê? Porque o nome aparece, né? Porque ele olha. pinto é o órgão mais importante do homem. Mais que o coração, né? Mais importante. Então apareceu uma feridona feia lá, o camarada vem aqui no doutor, a gente olha, pum. Aliás, eu estou até fazendo um álbum fotográfico de lesões genitais. Nossa, deve ser lindo esse álbum. Maravilhoso. Imagino. Tu saber quantas lesões de sífilis eu tenho documentadas já aqui. E o problema da lesão da sífilis é que ela tem uma remissão espontânea, ela desaparece em 15 dias, né? Então, às vezes, a mulher acha que é um machucadinho, fica passando uma pomadinha e desaparece. Então, esse é o problema, né? E olha, nosso bate-papo está sendo tão proveitoso porque eu estou descobrindo aqui que, na verdade, as mulheres acabam sendo um grande reservatório de doenças assintomáticas ou pouco sintomáticas, né? E aí, ó, você, camarada, que está assistindo a gente aqui,
Tá vendo que tem que usar camisinha? Elas não sentem, elas não sabem, que elas não têm culpa. Quer dizer, tem culpa, né? Mas assim, elas não queriam passar para você. Ela não sabia que estava com o problema, né? E você que foi de abelhudão lá e, né? Cascata de transmissão. Cascata de transmissão, exatamente, né? Muito bem. E por final, doutora, eu vou falar da doença que é a mais temida de todas, né? Que não deveria ficar de fora, que é o HIV. Bom, você tem mais ou menos a minha idade, então a gente, quando éramos jovens, ainda somos, vai, mas nós vivenciávamos um medo, um pavor, né, de contrair esse vírus e tal, e com a evolução dos remédios, hoje o HIV é uma doença crônica, a pessoa não morre mais disso, né? Eu queria saber, e assim, né, sempre que um doente vem aqui com um problema sexual transmissível e tal, a gente acaba testando o HIV. Eu queria saber dos pacientes que a senhora acompanha e faz o teste e tal, que devem ser muitos, quantos diagnósticos de HIV você tem feito? Olha, eu tô em Santos desde 2010, então são 14 anos. Um caso. Olha. Como você falou, né? Uma doença que é controlada muito bem pelos antirretrovirais, então a carga viral fica baixa, então a transmissão acaba sendo menor. A gente, como você falou, viveu aquela epidemia de AIDS, a gente viu o Cazuza morrer, viu o Renato Russo, então a gente tinha medo, a gente se protegia. Os jovens de hoje em dia não tiveram isso. Acho que por isso usam tão pouco a camisinha. Acho que por isso que essa epidemia de sífilis está tão alta. Porque eles têm mais medo de ter filhos do que ter uma IST, sabe? Então tá bem complicada essa falta de orientação sexual. É isso aí. Então, por um lado, é positivo, né, que não temos mais casos de HIV aparecendo. A minha experiência é muito parecida com a sua. Também estou com uns 10 anos de consultório por aqui. E lembrando que Santos já foi a capital mundial da AIDS, né? Olha só. E, e eu só tive 2 casos detectados em milhares de pacientes testados. Que beleza, né? Então é isso aí. Ela tá controlada a doença, né? Mas por esse motivo o pessoal não está mais usando camisinha e Aí, gente, o resto a gente já Outras conhece. doenças, tem um dado da Organização Mundial de Saúde de 2020, olha que assustador. São 1 milhão de casos diários por dia de ISTs curáveis, então são a sífilis, a clamídia, a gonorreia em todo mundo. E isso faz com que sejam 376 milhões de casos por ano das ISTs. Clamídia, gonorreia, tricomonas, nessa população. Então, assim, você imaginar 1 milhão de casos por dia em todo mundo, Heleno? É verdade. É assustador. É verdade. Por conta do quê? Não se usa camisinha. olha só que coisa, hein? Então, gente, a mensagem aqui da nossa entrevista é: usem a borracha aí, né? Encapem o menino aí, né? Tá, e aí não vai ter mais problema. E para aqueles homens que não conseguem usar a camisinha por alguma disfunção sexual, que a parceira use a camisinha feminina. Que ela tá tão quietinha, né, no mercado, começar a divulgar e usar, né? Porque é uma proteção para aquele casal que o homem não consegue usar o preservativo. Então, os ginecologistas mostrar como é que funciona, como é que introduz, porque daí dá para ter a prática sexual segura, né? Porque não é uma camisinha tão prática quanto a do homem, Não né? mas é fácil também. Se bem instruída para a mulher, para quem coloca aquele coletor vaginal, a camisinha é muito mais fácil. Sem dúvida, né? Bom, muito bom, né? A conversa foi muito proveitosa Foi hoje mesmo, também, mais foi uma vez, né, ótimo. doutora? Sim, Poxa, que muito maravilha. legal. Bom, então vou encerrar aqui a conversa, tá joia? Muito obrigado pela sua Obrigada participação a você. mais uma vez, sempre é bem-vinda aqui. Obrigada. E eu queria deixar mais uma vez o recado aí para quem está acompanhando. A doutora Veridiana Salute atende aqui na Clínica Progerar. Quem se interessar em passar em consulta com ela, os dados do consultório, as mídias sociais estão todas aqui na descrição desse vídeo, assim como quem quiser passar aqui com o doutor Heleno também, né? É só procurar ali. Pessoal, muito obrigado por assistir até agora e vejo vocês no próximo vídeo.